Existem muitos avisos na Bíblia sobre como você deve viver sua vida. Há avisos sobre o tipo de companhia que você deve manter, há avisos sobre as consequências do pecado e da desobediência, e há avisos para você prestar atenção, para estar atento para sinais e com os tempos. Mas eu quero focar nos avisos em 2 Timóteo, capítulo 3. Os avisos neste capítulo são muito poderosos, porque se concentram na cultura de hoje e na sociedade. Aqui está o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes para com os pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Neste aviso, você encontrará que Paulo está alertando Timóteo de que as pessoas serão corruptas e se afastarão de Deus. Pessoas que têm uma forma de piedade, mas não têm o poder de Deus trabalhando em suas vidas. Quando você lê 2 Timóteo 3 e passa pela lista de como as pessoas e a sociedade serão, a Bíblia diz que as pessoas serão egoístas, o que significa que as pessoas serão narcisistas e centradas em si mesmas. Isso é obviamente contra o mandamento de amar o Senhor com todo o seu coração, alma e mente. As pessoas serão amantes do dinheiro e impulsionadas pela ganância. Quanto disso podemos ver nos dias de hoje? Quanta ganância há neste mundo? No entanto, a palavra de Deus nos diz para nos libertarmos do amor ao dinheiro. Conforme você desce mais e mais na lista, você encontra que as pessoas são descritas como insensíveis, sem afeto humano natural, orgulhosas e arrogantes. Então, como cristãos, quero que você responda às seguintes perguntas. Como indivíduo, você está firme em um mundo pagão? Você permitirá que a sociedade controle como você vai agir ou como viverá sua vida? Você seguirá a multidão e a maioria, já que eles se amam mais do que amam a Deus? Tenha cuidado para não ser encontrado com as características mencionadas em 2 Timóteo, capítulo 3. Cuidado para que pessoas incrédulas, infiéis e indiferentes não mudem você. Cuidado com os falsos profetas, as falsas doutrinas e os falsos mestres, porque eles tentarão envenenar seu pensamento e desmantelar sua fé nestes últimos dias. Certifique-se de estar pronto para o retorno dele, e não seja como o mundo, mas deixe o mundo ver Cristo através de você. O comportamento deste mundo não surpreende a Deus. Os padrões e a imoralidade deste mundo não pegam Deus de surpresa, e deixe-me dizer isso, também não deveriam nos surpreender como Igreja de Cristo. Precisamos apenas garantir que estamos focados em Jesus Cristo acima de tudo, focados em Deus acima de tudo, e não ser como o resto do mundo. Seja um exemplo do maravilhoso trabalho de Deus. É muito fácil ver as coisas que estão erradas no mundo e ficar com medo. De fato, vivemos em um mundo que promove um espírito de medo. Você liga as notícias e é informado sobre um novo surto acontecendo aqui, ou as escassezes de alimentos acontecendo ali, ou a violência ocorrendo lá. Vivemos em uma cultura onde más notícias recebem mais cobertura do que boas notícias. Tragédia, controvérsia e desastre são o que fazem manchetes com mais frequência do que o bem e o caritativo. Infelizmente, na igreja, há uma minoria que também contribui para a negatividade do mundo. Você vê, quando Jesus andou na terra, ele foi visto amando aqueles que precisavam de amor, os pecadores. Mas em algumas partes da igreja hoje, há muitos que negligenciam aqueles que precisam receber o amor de Cristo, porque, bem, eles se amam. Jesus foi visto amando aqueles que pareciam impossíveis de serem amados, os excluídos da sociedade, os cobradores de impostos. Jesus amava aqueles considerados os mais baixos dos baixos. Mas na igreja hoje, alguns líderes escolhem apenas amar e se associar com pessoas que têm status de celebridade ou aqueles considerados os alguéns deste mundo. Não é preciso procurar muito para encontrar algo negativo para se preocupar dentro ou fora da igreja. E assim, como crentes em Jesus Cristo, como podemos lutar contra essas coisas negativas com as quais somos bombardeados? Como podemos combater pensamentos negativos, deprimentes e temerosos? Eu acredito que temos que nos dedicar a fazer a obra de Deus, meditar na palavra de Deus
e lembrar constantemente e nos lembrar da bondade de Deus. Quero que você observe como todos esses três elementos são centrados em Deus: a obra de Deus, a palavra de Deus e a bondade de Deus. Em todas as coisas, mantenha seus olhos em Deus. Isso não quer dizer ignorar o que está acontecendo ao seu redor, mas não se deter ou se concentrar nisso. Sua atenção é extremamente importante. Existem pessoas por aí que lutam contra muitas coisas todos os dias. Algumas pessoas acordam e o inimigo que enfrentam se chama depressão. Outros acordam e seu inimigo é a preocupação. Alguns descobrirão que no momento em que abrem os olhos, o gigante adversário chamado ansiedade ou doença está olhando diretamente para eles. Essas são batalhas ocultas, mas talvez a força subjacente por trás de muitos sentimentos negativos seja o medo. O medo fará alguém ficar ansioso o tempo todo. O medo deslocará a alegria na vida de alguém e o deixará abatido, deprimido e sem esperança. O medo ampliará a tragédia e o cegará para tudo o mais que é bom, ou tudo o mais que é uma bênção de Deus. O medo é mais do que apenas um pensamento negativo. É mais do que uma emoção. O medo é um espírito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é um espírito. A Bíblia não diz que Deus não nos deu um sentimento ou uma emoção chamada medo. Não, diz que Ele não nos deu um espírito de medo. Conta-se a história de um homem que testemunhou um grande acidente acontecendo na rodovia enquanto dirigia. Ele percebeu que em uma das saídas da rodovia em que ele estava, havia uma fila e alguns carros estavam viajando a uma velocidade tão alta que não conseguiam parar a tempo. Então esse homem está dirigindo, ele está olhando para todas aquelas pessoas que bateram umas nas outras e está apenas olhando para esse acidente acontecendo em tempo real. De repente, ele bate. O incrível é que enquanto toda essa carnificina estava acontecendo, esse homem tinha um caminho claro até o seu destino. O acidente aconteceu na faixa de saída perto dele. Ele estava a 2 faixas de distância em segurança. Mas porque seu foco estava no desastre acontecendo e não na navegação para longe desse desastre, ele saiu de sua faixa para a 3ª e para a 2ª faixa, onde bateu na van. Então seu foco no que você se concentra é tão vital. Como cristãos, não devemos nos concentrar na doença neste mundo. Não devemos nos concentrar nas diferentes cepas e doenças lá fora. Não. Devemos nos concentrar no curador, no médico-chefe, naquele que curou qualquer pessoa que tivesse um pouco de fé. Como cristãos, não devemos nos concentrar na violência que está ocorrendo neste mundo. Não se concentre nas tragédias e desastres que estão acontecendo ao redor deste mundo. Concentre-se no protetor final. Felizmente, os caminhos de Deus não são como os dos homens, mas isso não significa que podemos agir livremente. Embora Deus não apenas diga, este é o seu aviso final, como um ser humano faria, Ele ainda nos dá avisos em sua palavra. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lendo nas entrelinhas, este é um aviso sutil para mim, porque isso me diz que chegará um dia, chegará um momento em que você pode buscar o Senhor e não o encontrará. Então, de certa forma, estamos sendo avisados. Faça isso agora. Busque o Senhor agora. Ore, jejue, adore e faça tudo o que puder agora, enquanto ele pode ser encontrado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, traz outro aviso. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Novamente, quando você examina essa mensagem da Escritura de perto, pode começar a ligar os pontos. Se eu semear sementes de falta de perdão e andar por aí com raiva de qualquer pessoa que já tenha feito algo errado para mim, se eu andar por aí carregando ressentimentos, então o que vou colher certamente não será a vida eterna. Com uma semente desse tipo, ou talvez as sementes que estou semeando sejam de luxúria, imoralidade sexual ou impureza. Você não pode zombar do Senhor semeando esses tipos de sementes e esperar uma colheita de bênçãos e avanços. Esses são todos avisos sutis, santos. Precisamos prestar atenção a esses avisos.
Precisamos ler a palavra de Deus com discernimento para que possamos ler e entender exatamente o que a Bíblia está dizendo. Provérbios, capítulo 15, versículo 29 diz: O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Isso me avisa que o pecado o afasta do Senhor, e se ele ouve a oração do justo, isso significa que aquele em pecado, aquele na escuridão, o Senhor não estará perto daquela pessoa, e isso é um pensamento assustador. Então minha oração é que o Espírito Santo abra meus olhos todos os dias e todas as vezes que eu abrir as Escrituras. Que eu possa discernir esses avisos sutis e que eles ressoem comigo, santos. Deus é amoroso, misericordioso e justo. Então nunca devemos pensar que podemos passar pela vida fazendo o que quisermos, quando quisermos e não enfrentar consequências. Preste atenção aos avisos da Bíblia.